Programa Em Comunhão, mais uma vez aí na sua casa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Espero também que nós sejamos bem-vindos aí à sua casa, à sua comunidade. E vamos formar aqui essa mesa redonda em comunhão. Nós estamos nos debruçando sobre o Evangelho de São João. Faz parte dos escritos joaninos, né? Essa maravilha que João deixou para nós. E nesta maravilha de João encontramos esse Evangelho que nós dizemos sempre é um evangelho especial, diferente dos 3 evangelhos sinóticos, aquele que tem assim um ponto de vista muito claro de contar os acontecimentos, as realizações de Jesus, Marcos, Lucas, Mateus, né? João não, João reflete, João medita e a gente está tentando entender essa forma de João de aprofundar, até porque ele, quando ele escreveu, gente, já estava já no finalzinho do século I. Os outros apóstolos já tinham sido martirizados todos e João havia sobrevivido. Contando ainda que São João certamente cuidou de Maria Santíssima até a passagem dela para a casa do Pai. E é importante perceber que João deixou algumas cartas belíssimas, todas elas em torno disso que ele havia descoberto, né? O amor é que explica Deus, o amor é que explica o ser humano. E o Apocalipse, aquele grande livro de consolação, de esperança para as comunidades já perseguidas, sofridas, algumas até desanimadas, exatamente porque estavam sofrendo a paixão de Jesus na própria vida da comunidade. E a gente entende que é exatamente a paixão de Jesus constituiu sempre para as comunidades os primeiros escritos que passaram a conhecer sobre a vida de Jesus. Nós vamos então agora encerrar esse Evangelho de São João e comigo está mais uma vez o querido professor Denis Duarte. Bem-vindo, Denis. Obrigado, querido padre, é sempre bom estar aqui com vocês aqui na TV Aparecida. Então é bom você saber que o professor Denis, ele é especialista em Bíblia, viu, gente? Ele é cientista da religião, é pesquisador, escritor, inclusive tem também uma editora, não é verdade? Sim, tem uma editora, Denis Duarte Editorial, publica uns livros sobre Sagrada Escritura lá também. Mas segundo você me disse, quem trabalha é sua esposa, Camila. Quem carrega o piano é ela, sabe, padre? Um abraço para ela também, né? E a gente vai conversar sobre esses últimos capítulos do Evangelho de São João. Eu vou chamar então um pequeno texto para nós, que é de João 18, de 37 a 38. Perguntou-lhe então Pilatos: portanto, tu és rei? Respondeu Jesus: tu o dizes, eu sou rei. Para isto nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Nós já conversamos sobre esse texto, não é verdade, Denis? Sim. Mas eu gostaria que você comentasse mais uma vez, porque certamente quando Jesus usa a palavra verdade, ele não está se referindo a alguma teoria, não é mesmo? A algum princípio. De que Jesus está falando para nós? Está falando dele mesmo, né, padre? Porque para nós a verdade é uma pessoa. A verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Pilatos pergunta se ele é rei, ele diz: eu sou rei. Meu reino não é desse mundo, e é o reino da verdade, é o meu. Ou seja, o reino que Pilatos defende, que são os reinos desse mundo, são uma mentira, caem, se transformam em ruína. O reino que permanece para sempre, né? O reino da verdade é o reino de Jesus Cristo. Exatamente, ou seja, aqui verdade para Jesus é a realidade que ele trouxe, não é mesmo? Da sua comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é a verdade. E como ele dizia, eu sou o rosto do Pai, quem me vê, vê o Pai, né? Ele traz o espírito de amor, Espírito Santo dentro dele. Ele é a realidade, né? E no fundo, a realidade real de Deus e a realidade real do ser humano está em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, Denis, nós estamos conversando um pouquinho já nos últimos capítulos. Há uma frase aqui citada de Santo Ambrósio que eu gostaria que você comentasse também, que ela diz o seguinte: da mesma forma que Eva foi formada do lado de Adão adormecido, assim a Igreja, esposa de Cristo, nasceu do coração traspassado de Cristo, morto na cruz.
que dizer desse sangue e água que brotaram do lado aberto pela lança? É o esgotamento, né? Ou Sim. seja, Jesus entregou tudo, não sobrou nada. Jesus não colocou, mostra para nós que não colocou limite. Ele se entregou inteiramente. Quando o soldado, né, rasga o lado de Jesus e ali sai sangue e água, significa, olha, não sobrou uma gota. Tudo que Jesus tinha para nos entregar, Ele nos entregou. Então, por isso que Jesus, no Evangelho de São João, Ele é o modelo para nós do amor, que a gente sempre disse aqui nos programas anteriores, nas semanas anteriores, porque Jesus mostra esse amor concreto, que tem que entregar tudo, que dá tudo sem reserva, sem medo, né? Com esperança, sabendo que a vida, estamos falando da cruz, mas sabendo que além da cruz há a ressurreição, que a última palavra é sempre da vida e nunca vai ser da morte. E é bonita, né, essa analogia que é feita, né? Lá o Gênesis dizendo Sim. que a Eva saiu do lado de Adão, né? Aqui a igreja sai desse lado aberto de Jesus, e os santos padres diziam muitas vezes que sangue e água significavam exatamente o batismo e a Eucaristia, né? Esse sangue e água que brotaram ali do lado traspassado pela lança. São analogias, são assim comparações que nos ajudam a ver não apenas um condenado à morte que morre, né? Mas é alguém que está cheio de vida dentro de si, e cada gesto dele é um gesto de redenção, é um gesto de salvação. Isso é importante, muito importante para nós, né? Aqui então, a solenidade da Páscoa. Eu tenho a impressão de que durante, pode dizer séculos, né? Essa realidade da Páscoa não era tão consciente na vida, na celebração da igreja, principalmente na tradição católica, né? Como uma procissão de Jesus morto, né? E tudo aquilo que era a paixão de Jesus, as chagas de Jesus, né? Esse mistério pascal, esse mistério da ressurreição, da vitória sobre a morte, quem despertou a gente para isso foi o Concílio Vaticano II, né? O mistério pascal de Cristo, né? E finalmente vai surgindo para nós que a essência de toda a existência da igreja, a essência da nossa fé é crer no mistério pascal de Cristo. Ele se encarnou, viveu, morreu e ressuscitou, né? Essa experiência inicial que a gente diz assim, de aquele sábado que era guardado pelos judeus, não é mesmo? Como sendo a Páscoa lá do Antigo Testamento, a saída, a libertação do Egito, né? Para nós essa Páscoa estava na sepultura, né? Jesus antecipa, digamos assim, ele é o Cordeiro de Deus que é sacrificado na Sexta-feira Santa, né? Passa o sábado na sepultura, de certo modo deixa de existir aquela Páscoa, recordação do Êxodo, para que aconteça a Páscoa de Jesus, né? E aqui é interessante então, Denis, entram certas figuras que são importantes para nós como testemunho. E eu queria que você comentasse, a primeira figura que nós vemos aqui é a figura de uma mulher. Madalena, que é uma figura bonita demais, né? É uma figura muito bonita. Maria Madalena representa uma tradição, né? Que é a tradição do anúncio. Porque ela, quando se encontra com o ressuscitado, ela é convidada a anunciar esse ressuscitado. Anunciar aos discípulos, em primeiro lugar, né? A Pedro e aos demais. E ela representa essa tradição do anúncio. Assim como Pedro e os demais, quando vão ao túmulo, eles chegam lá e o túmulo está vazio. A primeira coisa, não há Jesus, né? Não há Jesus. Simplesmente um túmulo vazio. Então, o Pedro e os discípulos representam a tradição da fé. Sim. E Maria Madalena a tradição do anúncio. Isso é muito bonito, porque significa a nossa vida como cristãos. Nós cremos na ressurreição de Jesus, a tradição da fé com Pedro e os demais discípulos. E nós não só cremos, como nós anunciamos essa ressurreição, como é a tradição de Maria Madalena. Tão importante nessa perspectiva do Evangelho de São João. Porque não basta apenas crer, é também preciso anunciar.
é o que nos ensina, sobretudo, a passagem de Maria Madalena no Evangelho de São João. E é muito interessante que a fé na Páscoa, a fé na ressurreição, ela não se dá, digamos assim, como um espetáculo de vitória, né? Eu fico imaginando, Denis, por que Jesus, já que venceu a morte, ressuscitou, ele não deu um show lá em Jerusalém? Teria humilhado aqueles que haviam condenado à morte e tudo, né? Não, a experiência da ressurreição é uma experiência de encontro, né? E de um encontro que é desejado, que é procurado. Maria Madalena, ela vai até lá, né? E ela mesma, de imediato, não tinha, digamos assim, nenhuma ilusão de ressurreição, né? Esse encontro com o jardineiro. Exatamente. Né? E ela fala uma coisa importante, né? Ela não reconhece Jesus, porque ela diz assim, onde pusestes o meu, Senhor? Por isso eu acredito que ela não reconhece Jesus, sabe, Padre? Sim. Porque enquanto Jesus for meu, eu não vou reconhecê-lo. Porque Jesus é nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto ela ainda tinha uma visão de que Jesus era dela, onde pusestes o meu Senhor, ela não reconheceu. A partir do momento que ela entende que Jesus é nosso, tanto que ela é chamada a anunciar aos outros, aí sim ela reconhece verdadeiramente Jesus ressuscitado. Você toca num ponto muito sério, né? A gente vive numa cultura do individualismo tremenda, né? Até mesmo a dimensão religiosa se conjuga muito com meu Jesus, meu isso, minha aquilo, né? Eu e Jesus, Jesus e eu, né? E aí a ilusão, talvez, de não encontrar o verdadeiro Jesus. Exato. Né? Ou seja, sem a comunidade pascal, não há Páscoa. Né? Não existe Páscoa como consumo, como celular, que é só meu. Isso não existe para Jesus. Agora, ao mesmo tempo, é interessante, não sei, por que Jesus, tudo bem que ele não quis dar um show para aqueles que já não acreditavam em nada, já o haviam condenado, não tinham abertura total para acolhê-la, não tiveram jamais para acolher Jesus, então eles não mereciam essa graça do encontro com o ressuscitado. Mais ou menos ali com Pedro, os apóstolos, por que será que foi uma mulher? Primeiro que esses que conviveram diretamente com ele, né, os discípulos, precisavam da experiência de fé. Porque, às vezes, ver é muito fácil para crer. Como, né, como diz a carta aos Hebreus, a gente precisa acreditar naquilo que a gente não vê. Então, perceber o túmulo vazio e aí sim acreditar que Jesus ressuscitou é uma coisa, vê-lo ressuscitado é outra. Né? Então, eu acredito que esses discípulos, como nós vamos ver depois na aparição de Jesus, já ressuscitado aos discípulos, né, precisavam dessa experiência de fé. Já a Maria Madalena, a gente sabe que naquela época a mulher não era considerada na sociedade, né? Era colocada de lado na sociedade. E Jesus, mais uma vez, muda a mentalidade ao aparecer por uma das suas seguidoras. Maria Madalena não era uma mulher qualquer, era uma das seguidoras de Jesus. E tão fiel seguidora que mesmo sabendo que Jesus estava no túmulo, saiu de madrugada para ir cuidar do túmulo, do corpo de Jesus. Tão devota era ela a Jesus. Né? Acredito eu que mesmo sabendo que Jesus estava morto, não esperando a ressurreição, mas algo ela esperava. Algo ela tinha no coração, Padre, porque eu me lembro que ela sai de madrugada, né? E um monge beneditino uma vez me disse que os senhores padres, os senhores religiosos rezam a liturgia das horas, né? Porque em cada momento do dia ou da noite Deus se apresenta de uma nova forma. Essa foi a explicação que ele me deu. E ele disse, não é à toa que Maria Madalena foi de madrugada para o túmulo, porque a madrugada é a hora do mistério. É a hora daquilo que a gente não entende, mas mesmo assim, quando a gente tem fé, a gente espera algo. Por isso ela foi de madrugada para o túmulo e lá teve um encontro inesperado com Jesus ressuscitado. Eu acho que vai além ainda a simbologia desse de madrugada, entende? Está nascendo um novo mundo, está nascendo uma nova criação, né? A mulher que estava lá no Gênesis, não é mesmo? Aí que está também a Madalena. E é muito importante, entende? Aquilo que você falava, ela tentou, como a gente dizia, amarrar Jesus para si. Jesus falou, não me retenha, mas vai anunciar para os outros, vai contar para todo mundo a experiência que você acaba de fazer. Eu estou vivo, ressuscitado, mas eu não sou o mesmo Jesus que foi, digamos assim, na mesma situação de quem foi crucificado. Agora já está
numa situação de ressuscitado, né? E é tão importante a gente perceber uma outra coisa. Você se lembra da corrida de Pedro, quando a Madalena contou a corrida de Pedro e João, Sim. né? É simbólica, é significativa também, né? Sim. Mostra de fato que já havia uma hierarquia. Sim. E além da hierarquia, o respeito. Né? Pedro não só como o primeiro, né, colocado numa questão hierárquica, mas sobretudo o respeito de João com aquele que é mais velho. Deixou Pedro entrar na frente. Deixou Pedro entrar na frente. No entanto, nem sempre a hierarquia serviu para medir a fé. Porque João entrou depois, eu acho muito bonito, e acreditou. Né? O Pedro ainda ficou perguntando, o que aconteceu? Quem tirou o corpo daqui? Entende? João viu e acreditou. De repente, na cabeça de João veio tudo aquilo que Jesus já havia falado, havia anunciado, e eles tinham esquecido tudo isso, da dor da morte de Jesus, mas não, João viu e acreditou. Né? Essa fé pascal, essa fé na vida, essa fé na ressurreição, essa fé profunda na palavra de Jesus que havia anunciado que tudo isso deveria acontecer. Eu acho que é muito importante tudo isso. Há outro personagem aqui que eu acho muito bonito. Eu quero ver o seu ponto de vista. O nosso querido Tomé. Tomé. Será que era um descrente? Ou o Tomé prestou um favor imenso a todas as gerações de cristãos? Eu fico com a segunda opção. É? Porque Tomé representa a todos nós, né? É o famoso ver para crer. É. E a fé não nos pede isso. A fé pede justamente para acreditarmos naquilo que nós não vemos. Mas nós somos humanos, né? Isso faz parte da nossa humanidade. A gente às vezes duvida, às vezes demora para crer, precisa de um tempo, de um caminho, de uma caminhada. E Tomé representa isso. E mais bonito do que isso é a aparição de Jesus. Jesus, muitas vezes as pessoas entendem que Jesus estava corrigindo Tomé. Eu não vejo isso. Eu vejo, pelo contrário, o carinho de Jesus falar assim, toca em mim. Toca aqui nas minhas chagas para você despertar ainda mais a sua fé. Eu vejo a acolhida de Jesus com Tomé, que teve a sua dúvida. A dúvida é tão natural, ainda mais nessa situação que eles estavam vivendo, né? De incerteza para todos eles, de medo para todos eles. Acho que é tão bonito quanto a sinceridade de Tomé. Falou, eu não estou acreditando, preciso de ajuda. Exatamente. E Jesus vem o acolher nessa ajuda. E sabe, Denis, eu tenho a veneração pelo São Tomé também por um fato, né? Seria muito fácil dizer, é um fantasma que está aparecendo aí para nós, né? Ou então esse cidadão aí não é o mesmo que morreu na cruz e está sepultado, né? Ou seja, aquilo que hoje não se faz mais, né? A gente antigamente, quando ia checar uma conta, a gente fazia um noves fora, né? O Tomé falou, não, eu vou checar, eu tenho que colocar minha mão para saber se esse sujeito que está aparecendo para vocês é o mesmo que foi crucificado lá. Essa identidade foi um serviço imenso que Tomé prestou para a gente, né? Quando ele toca a mão nas chagas de Jesus, é ele. É o mesmo Senhor que eu segui, o mesmo Senhor que foi crucificado, né? É ele que está aqui ressuscitado, né? Eu vou dizer até mais. Hoje em dia tem muitas versões de Jesus sendo apresentadas por aí. Então por isso que também São Tomé nos presta esse serviço, porque hoje às vezes a gente tem que tomar esse cuidado. Será que esse Jesus que estão me apresentando aí é o Jesus verdadeiro? Exatamente, né? E veja que até Teglo, foi o cardeal Teglo que fez um retiro para nós redentoristas, ele falou, nós nunca temos a certeza de estar tendo uma experiência de encontro com Jesus se nós nos negamos a tocar nas feridas do nosso povo, né? Quem toca nas feridas do povo pode ter certeza que está tocando nas feridas de Jesus e está se encontrando com o Cristo ressuscitado, como Tomé, ele dizia, né? Tomé teve essa certeza na hora que ele tocou nas feridas, é ele mesmo. É o Senhor que morreu por nós, ressuscitou, né? E assim a experiência do cristão é uma experiência que o amor, a compaixão, a solidariedade, né? O ir ao encontro de quem sofre, seja uma pessoa doente, seja uma pessoa em situações assim de vulneráveis, né? Eu toco nas feridas dessa pessoa e é a partir dessas feridas que eu faço a minha experiência de encontro profundo com Jesus, crucificado, mas é o mesmo que superou e ressuscitou, né? Eu acho que essa experiência do Tomé, ela é muito importante em nossos dias e, como você disse, continua sendo um critério de identificação
de Jesus, né? De que eu não estou me iludindo, não estão usando o nome de Jesus para um ator qualquer que está se apresentando, fazendo sucesso. E essa triste ilusão de achar que milagre resolve tudo, né? E nem sempre o milagre leva a uma experiência de encontro profundo com Deus. Padre, inclusive, se a gente pegar um texto clássico do Evangelho de São João, Sim. retornando um pouco, bodas de Caná. Quantas pessoas usufruíram daquele milagre? Todos na festa. Mas quem realmente sabia que aquilo era milagre? Só os 2 serventes. Ou seja, todo mundo usufruiu, mas ninguém nem soube que era milagre. Então o milagre realmente ele é um sinal, sim, mas ele é um sinal para a conversão, porque daquela festa os únicos que eu tenho certeza que passaram a seguir Jesus foram os únicos que nem usufruíram, porque não podia beber do vinho, mas trabalharam para o milagre acontecer, que eram os 2 serventes da festa. O milagre ele é um sinal para a conversão, não para usufruir e depois abandonar Jesus. Não, nem para fazer espetáculo, né? Denis, última página do Evangelho de João. Como é que você vê esse encontro de Jesus com o nosso querido Pedro, entende? E aquele diálogo que eu acho que é um diálogo de amor, entende? E em que Jesus vai confirmar Pedro. Como que você vê esse momento, né? E principalmente depois de uma pesca, até a pesca é significativa, Sim, né? Muito, porque essa pesca para mim representa assim, que eles ainda não tinham aquela certeza final que precisavam. Ainda não tinham a fé necessária. Por quê? Quando Jesus os encontra lá no início dos evangelhos, eles eram pescadores. E Jesus diz para eles, vocês vão sair do mar, porque vocês agora vão ser pescadores de homens. E aí eles passam toda a história deles com Jesus até a crucificação e a ressurreição de Jesus. E aí o que acontece no final de São João? Eles voltam para a pescaria. Eles voltam para a vida de antes. Ou seja, agora eu vou voltar para a minha vida. Jesus já foi, agora eu volto para ser pescador como eu era antes. Não. Agora Jesus volta ressuscitado e encontra ressuscitado com ele, dizendo, renova aqui, você é pescador de homens, você não tem que voltar para a pescaria no mar. E é interessante, porque a gente tem essa pesca aqui como um símbolo da própria evangelização, Sim. né? Se vocês lançarem as redes em meu nome, vocês vão conseguir evangelizar. Vocês vão pegar uma quantidade imensa de peixes, né? Mas se ficarem por conta própria, como estão fazendo, vão passar noites escuras a vida inteira e não vão conseguir levar o evangelho a muita gente. Então, é interessante que Nosso Senhor, ele vai passando para esses apóstolos que quando ele não estiver dentro da barca ou eles estiverem junto com ele, Não vai dar nada certo. feito, né? Eles vão voltar a ser meros pescadores de peixe como antes. Mas Jesus já os transformou em pescadores de homens. É né? verdade. É para eles não regridem. Não volta atrás agora. Agora é que vai começar a brincadeira, vamos dizer assim, né? E que Agora, brincadeira. Seriam os atos dos apóstolos, o próximo passo. Então agora que vai começar a brincadeira, não desiste, não regrida. Vamos adiante. Jesus é o caminho. E aí, o diálogo de Jesus com Pedro. Pedro, tu me amas? Você acha que foi reprimenda ou foi um tipo assim de um amor profundo por esse Pedro, um desejo que o Pedro não ficasse talvez com aquele amargo, entende, de ter negado Jesus? Acho que, para mim, é o final do texto que é importante dessa fala, porque Jesus vai perguntando, né? Tu me amas? Sim. Tu me amas? Sim. Até o ponto que Jesus pergunta de novo, tu me amas? E Pedro não responde bem se ama, ele diz assim, tu sabes tudo, Senhor. Você sabe das minhas fraquezas, das minhas tristezas, das minhas alegrias, dos meus problemas. Você sabe tudo. Você sabe que eu te amo. Eu acho essa uma das respostas mais bonitas da Sagrada Escritura. Porque ali é estar inteiramente aberto diante de Jesus sem esconder nada. Sim. Jesus, você sabe tudo. Você sabe o pior, mas também o Senhor sabe o melhor que tem em mim. Porque o Senhor sabe que eu te amo. Para mim também é uma das cenas que me tocam o coração sempre, entende? Essa ternura de Jesus, né? Eu acho que ele não quer que o Pedro fique com aquela sensação de culpa, aquela vergonha imensa do que ele tinha aprontado, né? E Nosso Senhor não pergunta para ele, fala, Pedro, o que você aprontou, hein? Que covardia imensa sua, na hora que eu mais precisava de você, você me negou. Absolutamente, sabe? Jesus somente pergunta para ele, você me ama, meu amigo, você... Né? E Jesus quer que ele grave do coração. O que conta, Pedro, é o amor. Entende? O seu pecado não conta nada. Entende? As suas fraquezas não contam nada. Conta o quanto você ama. Se você ama, o pecado se apaga, fica para trás, se desfaz, né? É maravilhoso saber que Deus
não consegue ter memória dos nossos pecados. Na hora que a gente pede perdão, ele simplesmente destrói, desfaz e não aparece mais, né? Ele nunca nos olha na cara para dizer, poxa vida, o que você fez? Por que você fez isso? E é isso que eu vejo o mistério que Jesus finalmente trouxe para nós, encarnado nele, né? Deus é amor, é o que São João vai dizer na carta dele. Deus é amor. E não existe outra divindade, entende? Não há, o resto é tudo falso, tudo invenção humana. Deus é amor, né? Ainda dizia uma pessoa outro dia, né? E essa é a grande revelação cristã. Porque se Deus fosse poder, ele podia ser sempre um só que manda em tudo. Porque o poder é sempre egoísta, né? Mas o nosso Deus é amor. E porque ele é amor, ele é trindade. Ele tem a quem amar, por quem ser amado, né? E é tão imenso esse amor que se irradiou na criação toda, em todo o universo, em todo o cosmos, né? E mais ainda, ele colocou em nós essa capacidade também de amar como Jesus nos ama, como diz o Padre Zezinho. Amar como Jesus amou, né? Eu creio, minha gente, que é tão importante perceber como a palavra de Deus, a revelação, ela é uma revelação sempre crescendo, né? Você não pode pegar uma palavra do início da Bíblia e dizer, o que Deus quer aqui. Eu tenho que passar a Bíblia toda porque Deus vai querendo. Ele vai crescendo no querer dele, né? E ele vai chegando até o fim que ele pede de nós aquilo que eu chamava ágape, né? E nesse ágape é que se manifesta, então, toda a novidade ou evangelho, essa boa nova que Jesus trouxe para nós. A revelação plena de quem é realmente Deus, a revelação plena de quem é realmente o ser humano, né? E esse convite, ou essa insistência, ou esse empenho de Deus unir numa comunhão só dentro da Trindade, o divino e o humano, né? Já está Jesus lá, já está Nossa Senhora, já estão os santos, né? E a finalidade da nossa vida é chegar também a essa comunhão eterna de vida e de amor com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que isso aqui é tão importante, essa Bíblia Sagrada, né? E o último versículo desse evangelho, Padre, nos diz que Jesus fez e falou tantas outras coisas que, se fosse escrever os livros a respeito de tudo que ele fez e falou, não caberiam esses livros no mundo, né? A famosa hipérbole muito usada nos escritos bíblicos para dizer que tem muito mais, temos muito mais além do que está aí. Jesus nos fala no dia a dia, no cotidiano, no contato com o outro, ou seja, Jesus continua falando conosco. A revelação está aí na Sagrada Escritura, mas a gente precisa continuar dando ouvidos a Jesus, além da Sagrada Escritura também, no nosso dia a dia, através do contato com o próximo, do amor ao outro, ouvir Jesus, esses sinais, né? Como nos mostra o Evangelho de João na sua primeira parte, Jesus continua nos dando esses sinais para que a gente aprenda de fato que o mandamento é do amor. Muito bom, Denis, que você pôde conversar com a gente, bater um papo aí sobre São João. Pegando tudo isso que nós vemos, quais seriam as suas últimas palavras deste encontro? Olha, o Evangelho de São João, como o padre trouxe lá no início, ele nos propõe uma experiência, né? Não apenas um relato, como... Não que os outros evangelhos não nos propõem experiência, mas eles são um relato da vida de Jesus, por isso são sinóticos. Mas o Evangelho de São João, ele quer nos levar mais a fundo nessa experiência com esse amor, com amor a Deus e com amor ao próximo. Então, que a gente possa se mergulhar nesse Evangelho, estudar, ler e meditar nessa palavra de Deus, para que deixe crescer em nós esse amor a Deus e esse amor aos nossos irmãos. Muito obrigado, Denis, pela sua participação, pela sua presença. E a gente fica muito contente que você nos acompanhou nesses programas sobre o Evangelho de João, viu? O que é que eu vou guardar, Padre? Guarde aquilo que Jesus deixou como mandamento principal. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E Ele nos ama e quer nos amar eternamente. Fique com a bênção de Nossa Senhora Aparecida. Nosso encontro, se Deus quiser, na próxima semana. O Senhor nos abençoe e nos acompanhe e nos conceda um ano também muito abençoado.